Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos tratar de empregados domésticos e empregados rurais. Nós não deveríamos ter distinção entre empregados, sobretudo na ordem jurídica constitucional inaugurada em 1988. Mesmo antes, nós não deveríamos ter, enquanto civilização, diferenciação entre empregados. Todos deveriam ser tratados igualmente, uma vez que empregados. Só que a nossa história trabalhista, ela é marcada pela discriminação contra empregados rurais e amplamente contra empregados domésticos. A CLT, lá em 43, por motivos históricos que eu justifico aqui em outros vídeos, ela optou por consagrar direitos apenas para a minoria dos empregados da época, que eram os empregados urbanos. E deixou de fora da proteção a maioria da época, que era composta por empregados domésticos e principalmente por empregados rurais. A história da escravização do povo negro no Brasil conta e justifica, ou melhor, explica essa discriminação. Em 1988, nós tivemos a oportunidade de acabar com isso, mas infelizmente não houve maioria civilizada na Assembleia para tanto. Somente em 2013, no governo da presidenta Dilma Rousseff, é que essa história passa a mudar com a emenda constitucional 72 e posteriormente se concretiza uma igualdade pretendida com a Lei Complementar 150 daquele ano, 2015. Hoje, então, nós estamos no plano de uma igualdade de direitos, posso dizer, posso afirmar, embora haja controvérsia quanto a isso, ok? Mas nós temos hoje direitos suficientes aos empregados domésticos que colocam essas pessoas no mesmo plano dos empregados seletistas e dos empregados rurais. Força, então, da Lei Complementar 150 de 2015, decorrente da Emenda Constitucional 72 de 2013. Bom, de qualquer modo, o tratamento legislativo é diferente. Os direitos trabalhistas dos empregados domésticos estão contemplados na Lei Complementar 150 e não na CLT. Então vamos caracterizar o emprego doméstico. Quem é esse empregado doméstico? Nós, mais uma vez, temos que identificar a presença no plano fático de requisitos jurídicos. Daí dizermos, na linha teórica do professor Maurício Godinho Delgado, de elementos fático-jurídicos. Eu, pessoalmente, especialmente, sugiro a você, aluno, a você que se prepara para exame de ordem, a você que se prepara para um concurso público, eu sugiro a você que siga os 8 critérios na ordem que eu coloco aqui, porque facilita a análise e afasta muitas dúvidas e muitos erros. Então, quem é o trabalhador doméstico? O trabalhador doméstico é aquele que preenche os requisitos especiais do artigo 1º da Lei Complementar 150. Primeiro, finalidade não econômica dos serviços. O que é que explicava, historicamente, a desigualdade normativa e de direitos entre trabalhadores empregados domésticos e trabalhadores empregados seletistas? O que se dizia era que não era justo com o empregador doméstico igualá-lo com o empregador seletista. Havia aqui uma inversão de valores no âmbito ou no aspecto protetivo do empregador, do patrão. O discurso era, bom, se ele não explora trabalho com fins econômicos, ele não pode ser compelido a pagar direitos trabalhistas, como paga o seletista.
Então, esse fundamento não é mais motivo de discriminação, mas é requisito para que se caracterize alguém como doméstico. A finalidade da exploração laborativa não é econômica. Para facilitar, o, o trabalhador não se insere na atividade comercial, de prestação de serviços, de indústria, do agronegócio, ou seja, o seu trabalho não gera ganhos econômicos no mercado para o seu patrão. Segundo requisito especial, prestação de serviços a uma pessoa natural ou a uma família, com extensão jurisprudencial para as repúblicas de estudantes. Então, o trabalhador doméstico presta serviços a uma pessoa natural, não a uma pessoa jurídica, não a um ente despersonificado. Pessoa jurídica não contrata domésticos. Terceiro requisito especial, âmbito residencial da prestação laborativa. Então, esse trabalho tem como referência ou centro de ordens a residência da família ou da pessoa natural. Isso caracteriza o trabalho doméstico. Para que haja emprego doméstico, esse trabalho doméstico tem que ser prestado com continuidade, 3 ou mais dias por semana. Então, se o trabalho se restringe a um dia na semana ou 2 dias da semana, nós temos trabalho doméstico diarista. Então, se presentes os requisitos especiais, mas ausente continuidade, nós temos a figura conhecida do diarista doméstico. 3 dias ou mais por semana, então temos o quarto requisito presente. Os demais são simples. Trabalho por pessoa natural, com pessoalidade, onerosidade, subordinação, que são coincidentes com aqueles que se exige do emprego doméstico, aliás, do emprego seletista, e em relação aos quais nós temos vídeos aqui no canal. Em síntese, para que haja a caracterização do emprego doméstico, eu tenho que ter 8 requisitos. Finalidade não econômica dos serviços, prestação laborativa à pessoa ou à família, âmbito residencial da prestação, continuidade, ou seja, trabalhar 3 ou mais dias por semana, trabalho por pessoa natural, com pessoalidade, onerosidade, subordinação jurídica. Simples, então, de nós identificarmos a figura do empregado doméstico. Lembrando que, diferentemente do que acontece no emprego seletista, no emprego doméstico, por força de normas internacionais do trabalho, normas da OIT, é vedada a contratação de menores de 18 anos. Portanto, então, empregado doméstico é aquele que preenche os 8 requisitos. Trabalhador doméstico diarista preenche os 3 especiais, mas não tem continuidade. Muito bem. Empregado rural. Desde 1988, nós não mais fazemos distinção entre empregados urbanos e rurais, força do artigo 7º caput da Constituição. Fizemos essa distinção, como eu já disse, a partir de 1943 e até 1973, com a Lei 5889, que trouxe direitos trabalhistas aos empregados rurais, praticamente com a sua equiparação aos seletistas. Hoje restam apenas algumas diferenciações tópicas na lei, pontos muito específicos da particularidade do mundo rural, né, do trabalho no campo. E a caracterização de alguém como empregado rural também é muito simples. A identificação do trabalhador como empregado rural se dá a partir do enquadramento do empregador como rurícola. Artigo 2º da Lei 5889 de 1973. Empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob a dependência deste e mediante salário. Então, para que nós identifiquemos o empregado rural,
nós temos que enquadrar o empregador como rurícola, o que se dá nos termos do artigo 3º da Lei 5889/73. Considera-se empregador rural, para os efeitos desta lei, a pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que explore a atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados. Então, esse empregador rural explora a atividade agroeconômica. Então, se o trabalhador se envolve na avença com alguém que explora a atividade agroeconômica, esse trabalhador é empregado rural. Simples também, não é de difícil constatação. E eu sugiro a vocês, então, que dada uma realidade qualquer de prestação laborativa, que vocês comecem a análise pelo fator excepcional, que é o emprego doméstico. Compreenda o fato e submeta esse fato da vida aos critérios, requisitos da Lei Complementar 150 de 2015. Se você preenche requisitos especiais, há trabalho doméstico, e aí não haverá nem rural nem seletista. Se não preenche, ok, você pode ver se há emprego rural. Se a atividade for agroeconômica, você tem empregado rural. Se não, você vê se esse trabalhador é seletista. Apenas uma sugestão metodológica, pedagógica, para que você faça a distinção enquanto você ainda é estudante, para quando você ainda não tem a experiência do dia a dia. Então é isso, pessoal. Também muito simples essa distinção. Muito obrigado pela atenção e até mais.